Pois bem, então tá aqui o nosso modelo de classe, tá? Eu fiz algumas alterações. Se você for olhar, eu tirei os acentos, né? Então, opinião, usuário, tá? Estudio, tá? Justamente para não causar problemas depois nos nomes das classes quando a gente for implementar, tá certo? Até porque normalmente a linguagem de programação não trabalha muito bem com acentos. Mas vamos lá. Então, as classes estão montadas, tá certo? De acordo com o que foi apresentado lá no exemplo. Agora a gente vai ter que começar a montar os relacionamentos entre essas classes. Para começar os relacionamentos, eu vou começar com filme, diretor e estúdio. Tá? Por que eu escolhi? Porque a gente já havia marcado aqui dentro de filme que filme vai ter uma indicação do estúdio, uma indicação do diretor. Eu tenho uma classe diretor e eu tenho uma classe estúdio. Então, olha só. Como a gente está tratando aqui da perspectiva de implementação, eu não posso, por exemplo, deixar estúdio aqui e colocar simplesmente um campo do tipo string. Tá? O que aconteceria se fosse assim? Todas as vezes em que um novo filme fosse criado, a pessoa, né, que fosse cadastrar o filme, ele iria digitar o nome do estúdio. Então, veja que o mesmo nome, né, tipo Miramax, ele podia ser escrito de várias formas diferentes. Podia ser escrito tudo minúsculo, tudo maiúsculo, só com a primeira letra maiúscula. Podia ser a primeira minúscula e o resto maiúsculo. Podia estar escrito errado de diversas formas. Então, quer dizer, nós teríamos uma enorme chance de ter uma inconsistência nisso. Agora, ao passo que, se eu cadastrar o estúdio uma vez, tá certo? E tiver a oportunidade, caso ocorra algum erro, de arrumar esse nome depois, tá certo? Deixar esse nome adequado. Todas as vezes que eu precisar usar esse nome de estúdio, basta eu usar o código dele. Perfeito? Então quer dizer que aqui em filme, tá certo? Ao invés de ter aqui o estúdio, né, como um texto, eu teria um código. Ok? Então, seria mais ou menos o conceito que a gente tem de chave estrangeira, por exemplo, né, lá no banco de dados relacional. Aqui em estúdio eu não tenho, né, ID estúdio, eu tenho nome, eu tenho data de fundação, eu tenho nacionalidade. Então veja que no modelo conceitual não existe chave primária, ok? Não existe esse identificador. Mas quando você começa a pensar em implementação, e aí se a gente pensar, esses dados vão ser persistidos de que forma? Isso aqui vai estar persistido em um banco de dados relacional. Então quer dizer que se a gente tem banco de dados relacional, eu preciso ter chave primária, eu vou precisar ter chave estrangeira para poder manter as relações entre as tabelas. Ok? Então quer dizer que aqui eu deveria incluir então o que? Um ID Studio. Então vamos arrumar essa classe aqui agora, ó. Vamos puxar esse aqui para baixo. Ok. Então, como é que eu faço agora o relacionamento entre filme e estúdio? Eu vou usar essa ligação aqui, tá? Tá como associação 1. E aí vejam que aqui ele traz os seguintes dizeres: parent e child, ou seja, pai e filho. Tá certo? E como é que eu vou aplicar essa história de pai e filho aqui? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: um pai pode ter pelo menos um ou mais filhos. Tá certo? Agora, o filho só tem um pai. Perfeito? Agora, vamos pensar no caso de estúdio e filme. Normalmente, um estúdio ele pode ter distribuído, pode ter produzido vários filmes ao longo da sua existência. Tá certo? Mas o filme ele pertence a um estúdio só. Normalmente pode acontecer, enfim, que em alguns casos alguns estúdios se juntam para produzir um filme que é muito caro, tá? Mas o que normalmente acontece é
que o filme ele é obra de um estúdio somente, tá certo? Então quer dizer que nessa relação entre filme e estúdio, se a gente voltar lá na questão de pai e filho, né? Um estúdio tem vários filmes, um pai tem vários filhos. Então quer dizer que aqui, olha, eu vou puxar o parent para cá, pro estúdio, tá ali ligado, e o child eu vou ligar aqui, tá bom? No filme. Bom, e agora? O que a gente tem que fazer aqui agora? Isso aqui não vai, né? Normalmente a gente não deixa esses nomes child e parent, a gente coloca a multiplicidade. Então, como é que funciona essa questão de multiplicidade? Então, o filme ele pertence a um estúdio, certo? E um estúdio ele pode ter um ou vários filmes. Tá aqui. Então vejam, por que o ID Studio ficou aqui? Mesmo se a gente não soubesse, né, se lá na descrição não tivesse aquela indicação de que nós teríamos que colocar alguma informação do estúdio, sempre que a gente tem essa relação então de um para muitos, sempre o lado que tem muitos, e veja que o filme aqui, ó, muitos, né, 1, 2 pontos, asterisco representa esse muitos, né, tá do lado do filme, sempre o lado que tem o muitos é quem recebe a indicação do pai, o ID do pai, ok? Então, no caso do diretor e do filme, vamos usar a mesma estratégia, vamos colocar a associação aqui e vamos pensar também do mesmo jeito. Então, um diretor, ele pode ter trabalhado em vários filmes ao longo da carreira dele. Né? Ele acaba um filme, daí um tempo ele começa um outro, termina, ele começa um outro, ele termina, ele começa um outro, ele termina, enfim. Né? Agora, normalmente, salvo algumas exceções, né, os filmes têm um diretor só, ou pelo menos é o que é creditado, né, aparece os nomes nos créditos de um único diretor. Então, um filme tem um único diretor, mas um único diretor pode ter vários filmes. Então, de novo, o parent, o pai, é o diretor. Desse jeito. Vou puxar esses caras aqui. Opa! Tem que puxar aqui. Deixa eu clicar aqui. Ficou. Puxar bem aqui nesse amarelinho. Você puxa ele aqui pro meio. O parent eu vou fazer a mesma coisa aqui. Assim. Então aqui vai ser. A multiplicidade vai ser parecida com o que a gente viu em estúdio. Então quer dizer que um filme ele pertence a um diretor. Agora eu posso até voltar esse 1 lá para pertinho aqui, ó. Não encostar muito, mas deixar aqui assim para, acho que dá para enxergar. E o diretor, né, para ele ser diretor de cinema, ele tem que ter dirigido pelo menos um filme, mas ele pode ter muitos filmes na sua carreira. Então vamos chegar esse aqui para lá. Pronto. Agora falta o quê? Falta arrumar aqui. Então ao invés da palavra diretor, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um ID diretor e eu posso incluir aqui um ID diretor. Pronto. Então, aqui a gente começou a estabelecer o relacionamento entre as nossas classes. Veja que filme aqui ainda tem elenco que está aqui, né, que a gente vai precisar definir ainda, porque na verdade elenco é justamente a relação de ator com filme, tá certo? E nós ainda temos a classe opinião. Veja que opinião ela vem do usuário, né? O usuário dá uma opinião sobre um filme. Então, opinião a gente não vai precisar repensar isso aqui um pouquinho para a gente chegar ao modelo final dessa classe, tá certo?